Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje o santo profeta Elias, e com tamanha festividade que não vemos para nenhum outro santo do Antigo Testamento. Santo Elias, a igreja o glorifica como sendo um dos precursores da vinda do Senhor, porque sua vida foi repleta de prefigurações da vinda de Cristo, além de ser uma vida exemplar de piedade. O profeta Elias viveu no século IX a.C., no reino de Israel, quando o reino já havia sido dividido entre o reino do sul e o reino do norte, e sido tomado por influências pagãs. O rei de Israel nessa época, o rei Acabe, casou-se com Jezabel, uma fenícia que trouxe o culto de Baal para o reino de Israel. Ela própria era uma sacerdotisa e conseguiu fazer oficialmente a religião pagã no reino de Israel. E o santo profeta Elias denunciou, falou: não, só existe um Deus, só o Deus de Israel. E para provar isso, foi ao Monte Carmelo e falou para Jezabel: chame todos os seus sacerdotes de Baal, sacerdotes oficiais, chame todos, faça uma fogueira, preparem uma fogueira, vamos ver qual sacrifício que é agradável a Deus. Preparem-se para ver se vocês invocando esse Baal, se ele irá acender essa fogueira, será um sacrifício agradável a Deus, e eu depois farei o mesmo. Então esses profetas de Baal rezaram, invocaram o seu Deus, nada acontecia. Mas então Elias preparou o sacrifício e rezou, orou, e desceu o fogo dos céus e consumiu o sacrifício, mostrando o que é a glória adequada a Deus, o que é a ortodoxia, o ensinamento correto de um só Deus, de como glorificar Deus de maneira correta. E depois, como ouvimos no Evangelho de hoje, que Jesus foi expulso e nenhum profeta é reconhecido em sua terra, também Jezabel mandou matar Elias, e ele se refugiou, foi para o deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, igual o Nosso Senhor fez depois do seu batismo, quando foi tentado no deserto. E Santo Elias nunca perdeu a fé. Ele era alimentado por corvos, traziam pão para ele. Um anjo uma vez também trouxe pão para ele. E nessa caverna, no Monte Horebe, ele se escondeu numa caverna, esperando o que Deus queria para ele. E ele relata que ouviu um furacão e Deus não estava lá. Que um terremoto também passou, mas também não era um sinal de Deus. E quando Deus veio, foi através de uma voz mansa e delicada, mostrando já a prefiguração de Nosso Senhor Cristo, a bem-aventurança da mansidão de sua humildade. Depois Santo Elias foi para Sarepta, onde havia uma viúva com seu filho. E essa viúva não era judia, era pagã. Então, mais uma prefiguração que o reino de Deus é para todos, não é só para os judeus. E ele, com fome, pediu pão para essa viúva. E devido à seca, que já havia 3 anos e meio sem chuva, o alimento era muito escasso. Ele pediu para essa viúva: por favor, me dê um pão. Ela falou: o que eu tenho mal dá para mim e para o meu filho. Ele falou: não se preocupe, tenha fé, o Senhor vai prover. E ela teve fé, deu o pão para Elias, e na sua casa multiplicou-se a farinha e o óleo. Mais uma vez, uma prefiguração de que Cristo multiplicaria os pães, para a gente não se preocupar com os alimentos, que Deus sabe do que nós precisamos. E o filho dessa viúva veio a falecer, e Santo Elias o ressuscitou. Essa é a primeira ressurreição relatada nas Sagradas Escrituras. Depois, Nosso Senhor aqui em terra ainda ia fazer mais 3 ressurreições. E Santo Elias, no final de sua vida, foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo às margens do Jordão, mostrando, já bem antes da vinda de Cristo à terra, que é possível
a imortalidade, que a nossa vida é eterna, que Deus o preservou da incorruptibilidade ainda mesmo aqui na terra. Depois vemos Santo Elias, já na vida de Cristo, no Monte Tabor, quando da transfiguração. Ele aparece junto de Moisés, quando Cristo estava com aquela luz incriada, a luz de Deus. Isso mostra claro que Cristo não veio para abolir o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem mais importância para nós cristãos. Não, ele veio para dar a plenitude, o sentido real do Antigo Testamento. Por isso que está simbolizando Moisés, a lei, e Elias, os profetas. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos também na Epístola de São Paulo, hoje, falando que Santo Elias era um homem fraco, igual a nós, mas que devemos seguir os exemplos, tomar os profetas como exemplos de paciência e de coragem. Vimos como foi repleta de fé a vida de Santo Elias, de oração. E também no Evangelho vimos como São Pedro, caminhando sobre as águas para Cristo, no momento que a sua fé foi abalada, ele afundou. Por isso que é importante nós que tenhamos fé, para não afundarmos nas nossas dúvidas, nessas angústias da nossa vida. Lembremos sempre da palavra de Cristo para São Pedro: coragem, não tenhas medo, sou eu. Com fé em Cristo conseguimos enfrentar todas as tribulações, as angústias dessa vida. Santo profeta Elias, orai a Deus por nós.